Curso de Comunicação em AD, STEF 2019, aula 3ª. Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem a todos. Com muita alegria estamos aqui para mais uma aula deste nosso curso de comunicação voltada para a pastoral, aqui da STEF, Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, e estamos já no nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. As duas primeiras foram um tema bastante introdutório, nós entendermos o que é a comunicação, como se dá o processo de comunicação, e agora nós queremos começar, a partir de hoje, dessa terceira aula, a entender a relação da igreja com a comunicação. Missão da igreja, da essência da igreja, anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é um processo de comunicação. Nessa nossa terceira aula, nós vamos olhar bem especificamente, estudar, ler, refletir sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Esse diretório é bastante recente, vocês vão ver aí no estudo que está encaminhado, né? Foi elaborado há pouco tempo, e ele é um diretório que traz assim grandes linhas da ação da Igreja como comunicadora, a sua ética, a forma da Igreja se relacionar com os meios de comunicação, como é que a igreja utiliza esses meios e como é que a igreja também tem sua própria linguagem comunicadora. Então eu trago aqui algum material, que é um material que vai servir de estudo ao longo dessa aula, né, dessa terceira aula. Começo então por uma apresentação em forma de slide que mostra exatamente o processo, como se construiu esse diretório, ou seja, quais foram as fases que vieram antes, né, de onde vieram as luzes, as ideias, a iluminação, e a gente pode ali acompanhar então por este primeiro documento em forma de slide, todo o processo que introduz, que antecipa, que começa e que vai desencadear depois neste nosso diretório. Depois o segundo material que eu apresento, então, é um resumo do diretório. O ideal é que vocês possam ir até alguma livraria católica e comprar ali, tem das edições CNBB, o Diretório para a Comunicação da Igreja no Brasil. Ele não é um livro muito grande, mas são 10 capítulos e esses 10 capítulos assim bastante profundos. Se não temos tempo, bom, pelo menos o resumo do diretório a gente tem que ter contato com ele. Então eu coloco aí também no material que estou mandando para vocês o resumo desse diretório da comunicação da igreja aqui no Brasil. Pelo menos o resumo nós temos que ler, né? Então começamos pela apresentação para entender o processo, depois passamos então para este resumo e ali nós vamos conhecer de que trata de fato o diretório e apresento ainda um terceiro documento, um terceiro instrumento aí, que é um artigo, né? É um artigo intitulado, é uma leitura complementar, né? Então um artigo intitulado Ética da Comunicação, fomentando a cultura do encontro. É um artigo do professor Eduardo Araújo Castro. Este artigo, ele faz uma reflexão sobre um dos capítulos do nosso diretório, que é o capítulo que trata da ética na comunicação. Nós vivemos um tempo agora em que todo mundo tem acesso, né, ou quase todo mundo tem acesso aos meios de comunicação eletrônicos, aí através das redes sociais, seja o Facebook, Instagram, WhatsApp. E, bom, nós somos cristãos, então se exige uma certa ética da nossa parte quando entramos, atuamos, comunicamos através desses meios. E este capítulo, que é uma leitura complementar, não está aqui obrigatória a leitura dele, mas ele nos ajuda a pensar e a refletir um pouquinho sobre esta ética. Seria muito oportuno que a gente pudesse também, como leitura, fazer então o estudo deste texto. Por fim, eu gostaria que nós respondêssemos uma questão muito simples. Um dos modos de comunicação bastante visível, bastante conhecida de todos nós na Igreja Católica é a liturgia. E aliás o diretório dedica ali todo um capítulo praticamente sobre a questão da comunicação através da liturgia. Ora, a liturgia é toda ela comunicação. E nós, na liturgia, comunicamos os mais diversos modos. É comunicação visual, é comunicação auditiva, é comunicação através de sinais, é comunicação pela voz, né? Então, a liturgia envolve aqui todos os meios de comunicação gestuais, né? Enfim, que a gente conhece, que estão à disposição
nós os envolvemos na celebração litúrgica. Portanto, a liturgia tem assim um cuidado, deve ter um cuidado todo especial da nossa parte, também naquilo que trata a comunicação, naquilo que tange o campo da comunicação. Então, tendo em vista aquilo que o diretório apresenta, sobre a relação da comunicação com a liturgia e aquilo que vocês vivem aí nas comunidades, nas paróquias de vocês, eu gostaria que vocês pudessem responder de uma forma muito simples, muito sucinta também, muito clara, poucas linhas, como se dá a comunicação da igreja, a comunicação do evangelho, da boa nova anunciada por Jesus Cristo, dentro das celebrações litúrgicas. Ou seja, quais são os meios que nós usamos? Como nós tratamos, como nós nos comunicamos na liturgia? E que você pudesse perceber também, dentro da celebração, quais são os ruídos. Temos muitos ruídos na nossa comunicação litúrgica. Pode ser ruídos visuais, pode ser ruídos sonoros, podem ser ruídos, às vezes, gestuais, enfim, que envolve a pessoa de quem celebra, dos outros ministros, mas eu gostaria que a gente olhasse especificamente para a nossa comunidade. Como nós nos comunicamos pela liturgia? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, quais são os principais ruídos da comunicação dentro das nossas celebrações? Desejo que façam todos um bom estudo, que seja um momento de aprofundamento, de conhecimento desse diretório e que a gente possa uma vez mais nos encontrarmos então semana que vem para continuarmos nossa caminhada através desse estudo da relação entre a comunicação e a pastoral em nossa igreja. Paz e bem a todos, boa semana e que o Senhor sempre os acompanhe.